Minha mãe destruiu meu casamento e o que eu encontrei no celular dela me deixou em choque, gente. Eu jamais imaginei que a mulher que me deu a vida seria a mesma que tiraria minha paz. O pior não foi descobrir que ela estava com o meu marido, foi encontrar algo no celular dela que mudou completamente a forma como eu enxergava tudo. Até hoje eu não sei qual decisão tomar. Gente, essa história é muito polêmica. Eu quero muito a sua opinião e ela também. Nomes fictícios. Meu nome é Juliana e foram alterados para preservar a identidade de todos. Essa é a história mais dolorosa da minha vida. Até hoje eu não consigo entender como tudo isso aconteceu. Existem coisas que a gente acredita que jamais vai acontecer com a gente, né? Pois é, eu pensava assim. Eu sou casada há 5 anos e quando eu conheci meu marido eu ainda morava com a minha mãe e com as minhas 2 irmãs. Meu pai, ele havia falecido muito cedo e a minha mãe ficou viúva ainda nova. Ela sempre foi muito bonitona, vaidosa, se cuidava. Depois da morte do meu pai, ela dizia que ela queria reconstruir a vida dela, encontrar alguém, só pensava em namorar. Tudo aconteceu muito rápido para ela. Quando eu comecei a namorar meu marido, eu nunca imaginei que pudesse existir qualquer problema com ela. Nós namoramos por apenas 1 ano e a gente já se casou. Durante o namoro, ele quase não tinha contato com a minha família, porque nós saíamos bastante, depois do casamento a gente começou a ficar mais em casa e aí sim, ele começou a ter mais contato com a família. Minha mãe passou a frequentar muito a nossa casa, e eu também ia bastante na casa dela. Foi aí que ela começou a criar mais vínculo com ele, mais amizade. Eles conversavam bastante, riam juntos, estavam muito bem e eu achava maravilhoso, né? Porque eu pensava que eu tinha dado sorte dele ter uma sogra, né? E que gostava dele, e, assim, um genro que se davam tão bem, né? Nunca desconfiei de absolutamente nada. Algum tempo depois eu engravidei. Quando a minha filha nasceu, eu fiz cesariana, muito complicada. Os pontos doíam muito, inflamaram, e eu mal conseguia levantar da cama sem ajuda. E a minha mãe ficou comigo no hospital e depois passou alguns dias na minha casa para cuidar de mim e da bebê. Meu marido também conseguiu ficar em casa. Pegou alguns dias de folga e passou praticamente 2 semanas com a gente. Como eu ficava muito tempo deitada no quarto, eles passavam bastante tempo juntos na sala, eles conversavam, davam risada, faziam companhia um pro outro. E sinceramente eu só via isso como algo muito positivo. Até que aproximadamente 1 semana, mais ou menos, depois do parto, aconteceu uma coisa muito estranha. Durante a madrugada eu acordei e eu percebi que o meu marido não estava do meu lado. Como eu não conseguia levantar sozinha, eu imaginei que ele tivesse ido beber água ou um banheiro. Foi aí que eu ouvi alguns barulhinhos vindo da sala. Minha mãe estava dormindo no sofá, e aí eu pensei que talvez ela estivesse passando mal. E eu fiquei em silêncio, só ouvindo. E os sons continuaram. E aos poucos, gente, eu comecei a imaginar algo que eu me recusava a acreditar. Mesmo assim, eu resolvi não tirar conclusões precipitadas. Sempre fui uma pessoa que prefere ter certeza antes de acusar alguém. Na noite seguinte, eu decidi permanecer acordada. E eu esperei em silêncio. Depois de algum tempo, meu marido levantou da cama, mais uma vez. Eu ouvi os passos dele, ele foi para a sala. E os mesmos barulhos, gente, começaram outra vez. Naquele momento, meu coração disparou. Mesmo sentindo muita dor, com os pontos assim praticamente estourando, eu consegui levantar. Foi um esforço enorme, segurei nas paredes. Comecei a caminhar bem devagarzinho, peguei meu celular. Quando eu consegui enxergar a sala, eu vi exatamente aquilo que eu mais temia. Meu marido e a minha mãe, juntos, na minha própria casa. Enquanto eu me recuperava da cirurgia e cuidava da nossa filha recém-nascida. Naquele momento, eu não gritei, eu não fiz escândalo, eu simplesmente liguei a câmera do celular e gravei tudo. Eles estavam tão distraídos que eles não perceberam a minha presença, gente. O negócio estava tão quente ali naquela sala que eles não perceberam a frieza da minha presença. Minha sala era bem iluminada, então eu consegui registrar tudo sem dificuldade. Quando eu terminei a gravação, eu tomei uma decisão que mudou completamente a história da nossa família. Eu enviei o vídeo no grupo da família. Eu fiz isso porque eu sabia que se eu só contasse, talvez ninguém ia acreditar em mim. Em poucos minutos todos já tinham visto. Ninguém conseguia acreditar. Eu voltei pro quarto, esperei meu marido entrar. Mostrei apenas que o vídeo já estava no grupo da família. Olhei para ele e disse que eu queria que ele fosse embora. Naquele momento eu não consegui discutir, gente, eu não tinha força, eu não consegui gritar. Estava completamente anestesiada, de verdade. Ele não falava, ele ficou intacto, assim, ele não conseguia se mexer. Na manhã seguinte, minha mãe viu toda a repercussão, ela entrou em desespero total, porque ela era a santa da família, né?
Mas não foi pelo que fez. Ela olhou pra mim e ela perguntou, por que você fez isso? Você me expôs pra toda a família. Naquele instante, eu fiquei sem palavras, porque, sabe, ela estava preocupada com a reputação dela. Eu respirei fundo e eu respondi, você destruiu meu casamento e ainda está preocupada com por que você foi exposta? E aí ela saiu desesperada para casa, que ficava perto da minha, né? Na correria, ela acabou esquecendo o celular dela, porque ela estava desesperada, gente, com o que iam pensar dela, sempre foi assim. Foi então que aconteceu outra descoberta que me deixou ainda mais abalada. Eu peguei o celular dela para tentar entrar em contato com ela. Sem querer, eu encontrei uma conversa que eu jamais imaginei ver. Ela trocava mensagens com uma mulher que realizava trabalhos de macumbaria. Nas conversas, elas falavam sobre um suposto ritual para fazer para o meu marido ficar preso emocionalmente a ela. Aquilo me deixou completamente sem chão. E até hoje eu não sei explicar o que eu senti quando eu li aquilo. Depois disso, eu conversei com alguns líderes religiosos de igreja, né? Eles oraram comigo, me aconselharam, disseram que Deus é poderoso para quebrar essas influências malignas e que, independente da interpretação que cada pessoa tenha sobre esse tipo de situação, eu deveria buscar a direção de Deus antes de tomar qualquer decisão. Meu marido foi embora e passaram-se 6 meses. Hoje ele está completamente diferente. Ele largou minha mãe, não estão juntos, ele me procura todos os dias, ele chora, ele pede perdão, ele diz que não consegue explicar por que ele fazia aquilo. Segundo ele, parecia que era uma força maior do que ele, que levava ele para a sala todas as noites, enquanto a minha mãe seduzia ele. E eu ouvi tudo, né? Ele nem sabe que eu fui na igreja, que eu soube disso, desse negócio da amarração, não falei nada para ele. Mas ainda eu não consegui voltar com ele. A minha mãe, nunca mais falei com ela. Ela continua afastada da família e ainda não conseguiu eu não consegui liberar perdão no meu coração para ela, né? Não consigo perdoar. Eu simplesmente tenho repugnância dela. E hoje eu só queria saber o que você faria no meu lugar, né? Vocês conseguiriam perdoar o marido e a própria mãe? Porque às vezes eu penso, será que eu não tenho que perdoar o meu marido porque ele foi vítima de uma coisa espiritual, apesar de eu não sei, eu não conheço religião, não sou de nada, só acredito em Deus. E aí eu queria muita opinião de vocês, né? E a minha própria mãe, será que eu tenho que perdoar? Não sei. Só que eu não consigo. E eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Eu quero muito ler cada resposta, porque talvez ela ajude, né? A eu tomar uma decisão, porque quem vê de fora é melhor. E essa é a minha história. Gente, eu quero muito ler a opinião de vocês. Quero muito ver os comentários. Quero que você compartilhe essa história, porque ela é muito forte. E aí, o que você faria? O que ela deve fazer? Complicado, né? Se você tem uma história forte, manda pra mim que eu conto aqui. Compartilha, me segue. E um beijo no teu coração e que Deus te abençoe muito.